A memória é um copo cheio de lembranças pela metade, e no ímpeto de saciar nossa sede por entender melhor quem somos, por vezes completamos a outra metade com nossas doses de imaginação. A primeira memória que eu tenho como sendo este ser desejante por experienciar este caminhante remonta da infância, quando estava ingressando na vida escolar. Das caminhadas do fundo de quintal de casa, onde construía trilhas pela imaginação dos meus pensamentos, atravessei os portões para o encontro com outros caminhantes, concentrados em uma sala de aula colorida e barulhenta. Lembro de que certa vez, nessas andanças pelo quintal, ou melhor dizendo, pelo meu mundo imaginário, fui interrompido por uma figura de poucos sorrisos, cara fechada e de olhar fustigante. Era a vizinha que observava os meus passos inquietos e minha fala solitária. Ao menos aos olhos daquela mulher nada havia ali, apenas uma criança tagarela conversando aos ventos. E quem sabe uma criança com problemas na cabeça, mas para minha mãe, seu filho era uma criança inteligente e criativa. E havia este professor de ciências, de nome Saulo. Homem sério, inteligente, contava impressionantes histórias de quando serviu na marinha, dos códigos marítimos que sabia na ponta da língua, enfim, todas as aventuras que ele havia passado quando era marinheiro. Professor contador de histórias, suas aulas ofereciam uma experiência narrativa, no melhor estilo de quem conta um conto aumenta um ponto, tornando as aulas mais leves e divertidas. Algumas vezes de forma irônica nos fazia rir, pegava no pé dos mais desatentos e não deixava passar nada. Suas provas eram difíceis e somente os estudantes mais dedicados passavam direto em sua disciplina, o que significava dizer que não ficava em recuperação. Certa vez o professor Saulo, entregando as provas, deixou a minha por último. Já imaginava que a notícia não seria boa, lembro-me de ter pensado que sobrara pouco motivo para me alegrar. Com a família desfeita, os pais separados e em pé de guerra, ter notas baixas na escola completaria minha tragédia pessoal. Aquele homem sério, irônico e contador de histórias me chamou de canto e, no linguajar popular, era uma conversa no particular. Tirou a prova do diário, parecia câmera lenta, nem conseguia olhar direito. Porém, era impossível não procurar o canto superior direito da folha, tão esperada nota, e sim, foi abaixo de 5. Numa escala de 0 a 10, ou seja, automaticamente eu integrava os estudantes em recuperação e, quem sabe, os repetentes. Meu mundo desabou agora por completo. Meu corpo ficou gelado, fiquei menor do que eu já era. Encolhi, ensaiei uma lágrima, tal qual faço agora, trazendo a memória ao tempo presente.
Naquele momento, admiti para mim mesmo que estava em sofrimento, que a minha vida havia sido afetada. O que aconteceu fora dos muros da escola adentrou sem pedir licença, sala de aula adentro. Aprendi precocemente que fechar portas e portões necessariamente não deixa problemas do lado de fora. Porque afinal, eles na maior parte das vezes estão dentro de nós. São nós a serem desatados. Com a voz tranquila, sem tirar os olhos de mim, nem sequer apontar para aquela prova maldita, esse professor e contador de histórias amassou aquele pedaço de papel, jogou na lixeira e com a certeza de quem sabe das coisas, afirmou que aquela nota não me representava. Que naquele momento eu precisava de um tempo, já que na visão dele não se poderia definir o estudante por um pedaço de papel. Ele anulou a prova, todavia me validou como pessoa. Aquele professor crítico mostrou sensibilidade e me ensinou uma ciência feita de afetos. E é uma das marcas que tento trazer na minha docência. Essa foi a melhor história que o professor Saulo me ensinou a contar. Na primeira fala da coordenação, os calouros fomos devidamente informados que, conforme o contrato, haveria aulas no sábado. A tal das letras pequenas no contrato. Era a faculdade de psicologia. Fato exposto, o que cabia fazer era frequentar as aulas, cumprir a carga horária, riscar da agenda os sábados de passeios e substituir pelos sábados de estudo. Agora, muito mais atento às letras miúdas, verifiquei que a disciplina era biologia, o que me remeteu imediatamente ao ensino médio. O quanto essas aulas eram maçantes, ao menos para mim. A professora era esforçada, é bem verdade, porém seguia à risca os parágrafos de um livro grosso, de cor verde, letrinha miúda e que no fim de cada capítulo tinha uma infinidade de exercícios para realizar. Um trauma. Na época foi a disciplina que me dedicava ao mínimo necessário, abre aspas, para passar, fecha aspas. Com esse histórico em mente, cheguei ao sábado para a famigerada aula de biologia. Como de praxe, sentei no fundão, com postura diferente, braço cruzado, sem dizer uma palavra, mas o corpo gritando o desalento provocado pela união de duas tragédias: o sábado perdido e a aula de biologia. Pontualmente, a professora entrou na sala cumprimentando os desafortunados alunos, órfãos de seus sábados. Figura pequenina, ao seu lado eu parecia ser um jogador de basquete, sugêneres, passos apressados, óculos proeminentes, nas mãos uma sacola e um objeto que logo descobriria que seria uma antiga antena telescópica de carros. Achei retrô, logo, obviamente, julguei. Atrás da tela de projeção ainda permanecia o velho quadro verde. A professora recolheu a tela, retirou a bolsa uma caixa de giz colorido e começou, com toda a desenvoltura, a desenhar esquemas de células e todo o universo de organelas conhecidas da maioria. De repente, meu cérebro explodiu em cores. Aquelas criaturas inanimadas ali desenhadas ganharam movimento na minha imaginação. Fui capturado sem oferecer qualquer resistência. Num rabiscar de giz estava revivendo as salas coloridas dos anos iniciais. Que coisa boa foi aquele sentimento. Braços descruzados, sorriso no rosto, olhos voltados para aquela obra-prima. As nuvens tempestuosas de um sábado defenestrado dissiparam-se para dar lugar a um espaço iluminado e encantado. Talvez por isso, e por brincadeira do destino, o nome da professora era Dalva, que significa amanhecer, e o sol apareceu em forma de gente infinitamente menor, igualmente iluminando o espaço. Era a nossa estrela d'alva. E assim foram todos os sábados da disciplina de biologia, de giz encantado, de antena de rádio captando as ondas sonoras da cacofonia das vozes estudantis, uma aula que oferecia uma experiência estética, multiplicando o conhecimento como fazem as células. Era uma professora de causar espanto, como diria Alves.
Depois de tantos parágrafos memórias, caminhando pelas estradas de tempos pretéritos, descobri novos sentidos no presente e vislumbro novas aventuranças no futuro. Aventura que não se finda nos últimos parágrafos dessa dissertação. Do caminho até este momento, descubro que minhas memórias da educação básica, mais vívidas e significativas, residem nas experiências estéticas. O menino sonhador que me habita representa a história de muitos meninos parecidos comigo, que sonharam e sonham uma vida feliz. Simples assim. Tive o privilégio de ter uma família que me acolheu, mas quando a família titubeou, lá estavam alguns professores, meus referenciais. Professores críticos e sensíveis, que proporcionaram experiências estéticas com aulas contação de história, aulas comédia, aulas galeria de arte, aulas desenho, aulas encontro, aulas espanto e por aí vai. Almejo, como professor, ser um docente das aulas coloridas na esperança de promover aos meus alunos experiências estéticas que possam contribuir no seu desenvolvimento. Sou neto de pescador, filho de costureira, uma pessoa comum que, graças ao esforço dos pais, trabalhadores de chão de fábrica, acessou a escola e teve uma oportunidade de tecer a sua história. Enquanto minha mãe costurava na linha de produção de uma malharia, eu estava na escola, costurando conhecimentos. A vida de quem pertence à classe trabalhadora sempre está por um fio. Foram muitas costuras feitas para que eu chegasse aqui. É sobre a trama da vida, dos remendos e dos rasgos do tecido social, tão desigual. De vez em quando, escapa um fio dessa trama pela agulha da educação, para compor outros panos e histórias. E continuo costurando meu pano história, ponto por ponto, enquanto houver fio de linha.